Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Come stai? E agora apareceram dois meninos na frente do Santo Padre. A leitura em português e hoje temos nossa colega Mariângela Jaguraba. Mariângela, recordamos que é de Minas Gerais. Temos uma mineira, portanto, aqui na nossa redação. Leitura do livro de Ben Sirá. Filho, recebe a instrução desde a tua juventude e adquirirás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro da sabedoria como quem lavra e semeia, e espera pacientemente os seus bons frutos, porque terás um pouco de fadiga em seu cultivo, mas em breve comerás dos seus frutos. Palavra do Senhor. Recordamos que foi desejo do Papa Francisco, então, que leigos passassem a fazer as leituras na audiência geral, essa prática que começou em janeiro deste ano. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la nostra riflessione sul discernimento. Continuamos a nossa reflexão sobre o discernimento. Nesse tempo, falaremos cada quarta-feira sobre o discernimento espiritual. Por isso, hoje pode ajudar a fazer referência a um testemunho concreto. Um dos exemplos mais instrutivos nos oferece Santo Inácio de Loyola, que nos oferece com um episódio decisivo de sua vida. Inácio está convalescente em casa depois de ter sido ferido numa perna em batalha. Para se livrar do tédio, pede algo para ler. Ele gostava de contos de cavalaria, mas infelizmente em casa só havia vida de santos. Adapta-se um pouco de má vontade, mas durante a leitura começa a descobrir outro mundo. Um mundo que o conquista e parece competir com o dos cavaleiros. Resta affascinato dalle figure di San Francesco, di Santo Domenico. É fascinado pelas figuras de São Francisco e São Domingos e sente o desejo de os imitar, mas também o mundo cavaleiresco continua a exercer o seu fascínio sobre ele. E assim sente dentro de si aquela alternância de pensamentos, dos santos e dos cavaleiros, que parecem equivaler-se. No entanto, Inácio começa também a notar diferenças. Na sua autobiografia, na terceira pessoa, escreve: pensando nas coisas do mundo, as coisas da cavalaria, se entende, sentia muito prazer, mas quando por cansaço as abandonava, sentia-se vazio e desiludido. Ao contrário, ir descalço a Jerusalém, alimentar-se unicamente de ervas, praticar todas as autoridades que tinha conhecido como habituais para os santos, eram pensamentos que não só o consolavam quando meditava sobre eles, mas até depois de os abandonar, o deixavam satisfeitos e cheios de alegria, um traço de alegria. Nessa experiência, podemos notar sobretudo dois aspectos. O primeiro é o tempo. Isso é, os pensamentos do mundo, no início, são atraentes, mas depois perdem brilho, deixam vazio, insatisfeito, deixam assim um vazio. Os pensamentos de Deus, ao contrário, primeiro suscitam uma certa resistência. Mas essa coisa chata dos santos, não liga. Mas quando são aceitos, trazem uma paz desconhecida que perdura no tempo. Esse, pois, é outro aspecto, o ponto de chegada dos pensamentos. No início, a situação não parece tão clara. Há um desenvolvimento do discernimento. Compreendemos o que é bom para nós
não de modo abstrato e geral, mas no percurso da nossa vida. Nas regras de discernimento, fruto dessa experiência fundamental, Inácio determina uma premissa importante que ajuda a entender esse processo. Para aqueles que passam de um pecado mortal para outro, o diabo geralmente costuma propor prazeres aparentes, levando-os a imaginar delícias, dizer que tudo vai bem, levando-os a imaginar delícias e prazeres sensuais para melhor os manter e fazê-los crescer nos seus vícios e pecados. Com eles, o espírito bom usa um método oposto, estimulando a sua consciência ao remorso mediante o juízo da razão. Isso não está bem. Há uma história que precede quem discerne, uma história que é indispensável conhecer. Pois o discernimento não é uma espécie de oráculo, nem de fatalismo, uma coisa de laboratório, como lançar a sorte sobre duas possibilidades, não. As grandes interrogações surgem quando, na vida, já percorremos um trecho do caminho. E é aquele caminho que devemos regressar para compreender o que estamos procurando. Se faz um pouco do caminho, um pouco de estrada, e ali se pergunta por que eu caminho nessa direção, o que eu estou procurando, e ali se faz o discernimento. Se desculpe que a leitura aqui não é fácil por causa do sol. Inácio, quando se encontrava ferido na casa paterna, não pensava de modo algum em Deus, nem como reformar a própria vida, não. Ele faz a sua primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração, que lhe mostra uma inversão curiosa. As coisas à primeira vista atraentes deixam-no desiludido. E noutras, menos brilhantes, sente uma paz que perdura no tempo. Também nós temos essa experiência tantas vezes. Começamos a pensar uma coisa e ficamos ali, depois ficamos desiludidos. Ao contrário, nós fazemos uma obra de caridade, fazemos uma coisa boa e sentimos algo de felicidade, vem um pensamento bom, de alegria, de felicidade. É uma experiência que todos nós temos. Ele, Inácio, faz a primeira experiência de Deus ouvindo o próprio coração. E é isso que nós devemos aprender, ouvir o próprio coração. Porque mostra uma inversão curiosa. Para conhecer o que acontece, qual decisão tomar, fazer um juízo, um julgamento, escutar o próprio coração. Nós ouvimos a televisão, a rádio, o celular. Somos mestres da escuta. Mas eu pergunto para ti, sabes escutar o próprio coração? Tu paras para meu coração como está? Está satisfeito? Triste? Busca alguma coisa? Para tomar as decisões belas, é preciso escutar o próprio coração. Por isso, Inácio sugerirá a leitura da vida dos santos, pois eles mostram de modo narrativo e compreensível o estilo de Deus na vida das pessoas não muito diferente de nós, porque os santos eram de carne e osso como nós. Suas ações falam com as nossas, ajudando-nos a compreender o seu significado. Naquele famoso episódio dos dois sentimentos que havia Inácio, um quando lia a coisa dos cavaleiros e a outra quando lia as coisas dos santos, podemos reconhecer outro aspecto importante do discernimento, que já mencionamos na última vez. Há uma casualidade aparente nos acontecimentos da vida. Tudo parece nascer de um banal contratempo. Não havia livros de cavaleiros, mas apenas vida de santos. Tantas vezes um contratempo que, porém, encerra em si uma possível mudança. E somente depois de um certo tempo que Inácio se dará conta disso.
E é nessa altura que ele dedicará toda a sua atenção. Escutem bem. Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis. Aquele por acaso. Ah, mas por acaso me aconteceu isso, por acaso encontrei essa pessoa, por acaso eu vi esse filme. Não era programado. Mas Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis e até nos contratempos. Ah, mas eu ia dar uma passeada e tive um problema no pé, não posso andar. Contratempos. O que te diz Deus? O que te diz a vida ali? Vimos, inclusive, numa passagem do Evangelho de Mateus, um homem que lavra um campo depara-se acidentalmente com um homem enterrado. Uma situação totalmente inesperada. Mas o que é importante é que o reconhece como o golpe de sorte da sua vida e decide consequentemente. Vende tudo e compra aquele campo. Um conselho que eu dou a vocês: estejam atentos às coisas inesperadas. Mas isso por acaso eu não esperava. Mas ali que está te falando a vida, ali que está te falando o Senhor ou o diabo, tem alguma coisa para discernir. Eu diante das coisas inesperadas. Ah, mas eu estava tão tranquilo em casa e de repente chega a sogra. E eu como reajo com a sogra? É amor ou é outra coisa dentro? E fazer o discernimento. Eu estava trabalhando no escritório, bem, e chegou um companheiro dizendo que tinha necessidade de dinheiro, e como eu reagi com isso? Ver o que acontece quando... Como reagimos diante das coisas que não esperamos e ver como o nosso coração reage diante dessas coisas. O discernimento é ajuda para reconhecer os sinais com que o Senhor se deixa encontrar nas situações inesperadas, até mesmo desagradáveis, como foi para Inácio a ferida na perna. Delas pode nascer um encontro que muda a vida para sempre, como no caso de Inácio. Ou surge uma coisa que te faz melhorar no caminho, ou piorar, não sei, mas estejam atentos. O fio condutor mais belo são as coisas inesperadas. Como eu me movimento, reajo diante disso. Sentir o Senhor no nosso coração quando é Ele que fala e age, ou quando não é Ele ou é outra coisa. Obrigado.